O tema da mensagem hoje é assim: por um mundo melhor. Diga, por um mundo melhor. Quem quer um mundo melhor? Não, dois só que quer. Quem quer um mundo melhor? Eu quero um mundo melhor. Agora, nós sabemos que esse mundo melhor, ele pode ser um mundo melhor porque nós vamos fazer a nossa parte, ou nós podemos pensar num mundo melhor que o céu vai ser na terra. Não, o céu não vai ser na terra. Então não é um mundo melhor que aqui vai ser o céu. Não. É um mundo melhor que está em Romanos capítulo 12. Abre aí. Romanos capítulo 12, versículo 1. Você está acostumado a ler o 2. Nós vamos ler o 1 e o 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente conhece muito o versículo 2, né? Mas o versículo 1, ele conecta a um culto agradável a Deus. Mas culto agradável a Deus, a gente já aprendeu nessa quarentena que não é só isso aqui. Culto agradável a Deus, a gente já aprendeu que não é só o que acontece 1 hora, 2 horas dentro da igreja. O que é um culto agradável ao Senhor? Coloca aí para mim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Enquanto você abre aí, a palavra culto significa conjunto de práticas religiosas para prestar homenagem ao divino. Conjunto de práticas religiosas para prestar homenagem ao divino. Agora olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivos de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Diga amém. Quem quer um mundo melhor? Você que está na internet, você quer um mundo melhor? Eu quero um mundo melhor, mas tem um detalhe: só o meu querer não vai resolver. Só a gente querer alguma coisa está muito pouco. Só a gente achar que, porque eu quero, as coisas vão acontecer do nosso jeito. Nós estamos vivendo um período aí que há uma reinvenção na vida. Olha só, um homem chamado Neemias, ele decidiu por um mundo melhor. Um homem chamado Neemias, ele decidiu por um mundo melhor. E muitas vezes nós ficamos esperando esse mundo melhor. Eu e você, não importa se é na sua casa, não importa se é no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, há um DNA em nós de influência. Há um DNA em nós de mudança de mentalidade. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela disse da religião que ela era e que aconteceu um episódio na vida dela e ela teve um encontro com Jesus e mudou a cabeça dela. Um empresário aqui de São José, há 20 anos aqui, e mudou a cabeça dela. Mas isso aconteceu agora, em dezembro. E sabe por que aconteceu? Porque o pai dele morreu. Olha só para você ver. Não aconteceu porque aconteceu uma coisa boa. Aconteceu porque aconteceu uma coisa trágica. Que ele é a continuidade do negócio do pai dele. Mas aí houve uma reconfiguração. Por quê? Porque ele se converteu. E quando ele se converteu,
ele passou a influenciar. Ele passou a levar esse mundo melhor de mentalidade do reino de Deus para a terra. E aí eu vou abrir um parênteses que não vai ter jeito de fugir. Não vai ter jeito de fugir. Eu já avisei aqui, não vai ter jeito de fugir. Tem muitas áreas de influência na sociedade que, se nós não mudarmos a maneira de pensar, não teremos um mundo melhor. Eu não estou falando do céu na terra, eu estou falando do mundo melhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou falando que nós vamos viver aqui céu, lindo céu na terra. Não. Mas eu estou dizendo que a igreja, ela está vivendo um período de reconfiguração para que esse novo normal, a gente volte influenciando mais. Eu posso ouvir um amém ou não? Você está tendo mais tempo para orar, você está tendo mais tempo para ler a Bíblia, você está tendo mais tempo para ouvir mensagem, você está tendo mais tempo. Agora, tem uns que estão tendo mais tempo para assistir mais série, para assistir mais pornografia, para beber mais, para brigar mais, para fazer mais coisas que não deve. Então a questão, tempo está tendo. Agora, se você não entender que não é apenas a vida religiosa, porque quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, acompanha comigo. Eu estou lá abastecendo o meu carro, quieto dentro do carro. Estou lá. Tem nada acontecendo ali. A partir do momento que o cara chega e fala assim, ficou em R$100, eu já posso manifestar a glória de Deus. A partir do momento que ele chega para mim e pergunta quanto que você vai, quanto que coloca, você já pode manifestar a glória de Deus. A partir do momento que você vai pedir para ele calibrar o pneu do seu carro, você pode manifestar a glória de Deus. A partir do momento que você vai sair dali do posto de gasolina, você pode manifestar a glória de Deus. O problema é que nós vamos desconfigurando algumas coisas e vamos nos tornando cada vez mais religiosos. E isso daí foi culpa de uma geração que, por engano, demonizou muita coisa. Colocou muita coisa como sendo do diabo. Então, o cara, ele é crente na igreja e o diabo lá fora. Porque na igreja é a hora de ser crente, mas lá fora é a hora de ser o que quiser. O cara é empresário de Deus dentro da igreja, mas lá fora ele não é de Deus. O obreiro, ele é um funcionário, um colaborador de Deus dentro da igreja, mas lá na empresa ele não é, porque aqui é diferente, aqui é o nosso mundo secular. Amado, não tem como. Se nós não virarmos uma chave para esse entendimento, nós vamos ter uma crise de identidade, que é a mesma coisa que, por exemplo, até esses dias estava falando, eu sou Paulo Henrique. Só que para minha mãe, eu sou o filho dela. Para minha tia, eu sou o sobrinho. Para você, sou seu pastor. Para o posto de gasolina, eu sou o cliente. Para o meu médico, eu sou o paciente. Não existe uma chave que você vai virando. Agora você é o fulano de tal. Isso fica igual aquele filme Fragmentados, com 23 personalidades, e a 24ª era Satanás em pessoa. Não! Nós precisamos ter uma identidade definida, seja lá no trabalho, seja lá na faculdade, seja lá na escola, seja lá na rua, há uma identidade em Deus. Eu posso ouvir um amém? Está conseguindo entender isso aqui ou não? É a sua identidade que vai influenciar. É como alguém diz assim, eu conheci seu filho, lembra muito a mãe, lembra muito o pai. Eu conheci sua filha, lembra muito o pai, lembra muito a mãe. Por quê? Porque existe um DNA de identidade. E na igreja, isso aí precisa voltar, porque teve uma época que não existia essa palavra secular. Não existia. Eu fui fazer uma pesquisa, templo, tem 400 anos. A igreja viveu 1600 anos sem templo. Fazem 400 anos que se instituiu um lugar de culto.
Até lá era nas casas, era no 1 a 1. A influência não era com internet, a influência não era com televisão, a influência não era pela novela, a influência era vida na vida. Agora, o que as nossas vidas estão influenciando outras vidas? Será que não tem alguma coisa que nós realmente estamos precisando reconfigurar? Porque isso é pregação do Evangelho, isso é poder de Deus. Jesus falou assim: vocês são minhas testemunhas. O que é isso? Vocês vão testemunhar o que eu faço. A vida de vocês é influência na vida de outros. Dá para ouvir um amém aqui ou não? Será que tem algum influenciador aqui por um mundo melhor aqui para dar um aplauso a Jesus? Olha só. Coloca Neemias capítulo 2. O que uma pessoa por um mundo melhor ela deve fazer? Porque você tem que ter prática. Tem que te dar uma receita aqui para você. Não adianta eu falar, ó, tem farinha, tem pó royal, tem ovo, açúcar e leite. Faz o bolo aí. Eu até estou te dando o ingrediente. Mas como é que faz? Quanto de farinha, quanto de açúcar? Então hoje você precisa pensar o que você tem realizado que é bíblico, que é o seu papel. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu fui hoje lá na saúde, tinha várias pessoas lá com várias religiões. Agora, qual é a diferença? O que vai fazer a diferença? Eu estava estudando essa mensagem aqui, e na hora que eu cheguei ontem à tarde, eu cheguei, parei o carro assim na garagem do apartamento e fui saindo pensando um monte de coisa assim, pensando. Eu passei do lado de um garoto empurrando uma lata de lixo. Do lado, quase ombro com ombro. Eu pensando, eu não falei, nem sei se ele falou alguma coisa, eu passei, eu acho que eu andei uns 5 metros, Deus falou comigo: cadê o oi? Aí eu, amigo, e aí? Beleza? Passei aqui. O cara, não, tudo jóia, tudo bem. Uma bobeira. Mas se aquele garoto soubesse que eu sou um pastor, não sou um pastor não, aí não tem graça, que eu sou um cristão, eu poderia ter afastado ele de Jesus por causa do meu comportamento. E ali o que está sendo dito? Eu não procuro agradar a mim mesmo, eu procuro fazer alguma coisa para que alguns sejam salvos. Eu quero saber, e você não vai me responder, você vai pensar: o que você tem feito para que outros sejam salvos? Você está influenciando em muito lugar, mas eu quero saber que nível de influência você tem tido para salvar a vida de outros. São quantos mil mortos até hoje? 60 e poucos mil, 70 mil pessoas. Agora, dessas 70 mil, para a sociedade elas são números. Para os parentes, são pessoas amadas. E para o reino de Deus? E para o reino de Deus? Você já pensou se nós tivéssemos um programa diário dando a notícia da seguinte maneira: hoje morreram em todo o mundo. Alguém sabe esse dado? Pensei agora isso. Quantas pessoas por dia morrem? Alguém sabe? Quanto? Não, mas de coronavírus, eu estou falando no mundo. Tá, vamos falar um número assim, 10 mil pessoas. Hoje, porque hoje é só, morreram 10 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Morreram 10 mil pessoas. Dessas 10 mil, 123 pessoas foram para o céu e 9 mil foram para o inferno. Hoje morreram 7 mil pessoas, dessas 1.300 foram para o céu. Você já pensou se tivesse uma notícia dessa?
Será que hoje o medo que nós temos de pegar o coronavírus não traria um medo também de ser contado sem Jesus? Mas se Jesus quisesse que a gente o seguisse por medo, ele não seria Jesus, ele seria o diabo. Então seguir ele, ter as prevenções, é individual, porque a Bíblia diz: cada um prestará conta das suas obras. E nós vivemos um tempo que falamos muito de muitas coisas. Você sabia que em São José dos Campos aumentou o número de suicídio? Por quê? Amado, pastor, mas não pode falar isso. Pode, eu tenho esse dado. E a gente precisa se preocupar não só o porquê de morrer gente de coronavírus, de câncer, mas para onde eles vão, porque esse é o papel da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Preguei aqui domingo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aí é a influência das boas novas. Eu não sou pastor, não, eu não sou obreiro. Amado, se o evangelho fosse pregado só por pastor, o inferno estava cheio de gente. O evangelho, ele é pregado pelo pastor, ele é pregado pela enfermeira, ele é pregado pela diarista, ele é pregado pelo caixa do supermercado, ele é pregado pelo empresário, ele é pregado pelo lixeiro, ele é pregado. Se só o evangelho fosse pregado por quem fizesse um curso de teologia, porque tivesse 5 anos na caminhada, para que ele pudesse fazer, o cego foi um pregador e tanto. Jesus o curou, não soube quem era Jesus. Os religiosos, as pessoas encontraram ele e falaram: o que aconteceu? Olha, não sei, eu só sei que eu era cego, chegou um homem chamado Jesus do meu lado, e ele fez eu ter vista novamente. É a única coisa que eu sei. Ele virou um pregador do evangelho. Às vezes a gente não influencia essa área. Não sentamos com ninguém para falar nada das coisas de Deus. Não colocamos uma bola na marca do pênalti para dar um chute. E aí a nossa influência não alcança. Neemias no capítulo 2, coloca aí. Neemias capítulo 2. Você quer um mundo melhor? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Pastor, não entendi. O que uma pessoa por um mundo melhor tem que fazer com uma lição dessa daí? Você está bem, não pode te isentar de fazer alguma coisa. Você está bem, não pode te isentar de fazer alguma coisa. Nós vivemos isso aqui nessa pandemia. Uma vergonha, colocando os artistas fazendo camarão na moranga, colocando os artistas com as criancinhas escrevendo. Isso é uma vergonha. Colocando os artistas na beira da piscina, fica em casa. Isso é uma afronta à sanidade mental. Não se esqueça, não é porque você está bem que você não deve ter compaixão. Ficou uma época que quem precisava sair para trabalhar, porque não tinha como fazer, era irresponsável. E quem ficava em casa porque tinha o que comer, era consciente. Calma! O Neemias, ele tinha o que comer, ele tinha onde dormir, ele tinha o que fazer, ele estava bem, mas ele ouviu falar que pessoas estavam mal. Pessoas que querem um mundo melhor, não fazem
quando puderem, fazem com o que têm. Não adianta falar para mim que tem que fazer isso para ajudar. O que eu e você fizemos? O que eu e você fizemos? Esses dias lá no prédio, sábado à tarde, lá está com a mania de sábado à tarde colocar lá um pessoal para tocar e tal. Todo sábado sim, sábado não, coloca. Só que essas 3 últimas, não sei se o som estava alto e tal, nada contra. Só que eu estava querendo estudar e o som, eu cheguei para a Alessandra e falei assim: Alessandra, será que isso aqui é autorizado? Eu até cheguei a pensar em fazer um negócio de louvor lá. Será que isso aqui é autorizado? Será que alguém reclamou? Será que alguém fez? Eu não reclamei. Eu liguei lá na portaria e falei: deixa eu fazer uma pergunta. Isso aí é autorizado? É só pôr escala? A moça falou: eu não sei. Eu falei: não, eu não estou reclamando não, porque ela vê lá o número que é, né? Falou: não, eu não estou reclamando não. Eu quero só entender, porque eu estou conversando com a minha esposa, eu queria saber como que é isso. Não, eu não sei, eu vou te dar o telefone do síndico. Eu falei: não é isso não. Tá jóia, obrigado, Deus abençoe. Peguei meu iPad, deixei a janela lá, tal, tranquilo. Fui dar uma lida, eu estou lendo, acaba a música. O cara fala assim: pessoal, eu estou aqui, nós somos uma banda tal, tocando nos negócios lá. Até tocou uns negócios da minha época lá, eu fiquei meio estranho. Aí eu já fui para a oração, mas tudo bem, passou logo. Aí eu tô lá, comecei a ouvir o cara: olha, a gente toca na noite, a gente toca em bar, a gente toca não sei aonde. E agora com essa situação, a gente está fazendo esses bicos aqui. E se você quiser participar da vaquinha solidária, para nos ajudar, nós somos aqui em 4, 5, 6 pessoas, mais a equipe. Então, se você puder nos ajudar. Aquele som estava me atrapalhando? Sim. Sim, era sábado, 7 horas, 6 horas da tarde. Estava me atrapalhando, sim. Mas eu entendi o que estava acontecendo. E eu fui sair, peguei meu filho e falei: leva esse dinheiro aqui lá, coloca lá, para ajudar o cara lá. Eu não fiz isso porque eu sou bonzinho, porque Jesus falou: não tem ninguém bom. Eu fiz isso porque para eu ter um mundo melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Se você espera um mundo melhor e você não muda nada, você continua do mesmo jeito, você não pode nem orar por um mundo melhor, porque seria incoerência. Então aquilo ali não estava me agradando, mas eu entendi a necessidade dele e eu fiz alguma coisa. Se foi pouco ou se foi muito, não importa. Agora tem hora na vida da gente, e Deus falou comigo, falou: vai lá, manda uma vaquinha solidária para ele. Eu calculei 3 pessoas dentro de casa, 4 pessoas, e mandei lá. Amado, eu quero um mundo melhor, mas tem um detalhe: eu também vou fazer alguma coisa que eu não estou fazendo. Se está ruim a política, não adianta eu reclamar. Se está ruim o judiciário, não adianta eu reclamar. Se está ruim a saúde, não adianta eu reclamar. Se está ruim a igreja, não adianta eu reclamar. Aonde está ruim, você pode ser uma resposta para aquilo. Tem um ministério que aqui não funciona? Me procure, faça ele funcionar. Lá na sua empresa está ruim? Peça a Deus uma direção. O que eu posso fazer aqui para melhorar? Por quê? Pessoas que querem um mundo melhor, primeira coisa, não se esqueça. Você pode até estar bem, mas você não pode estar indiferente. Isso tem a ver com compaixão. Olha só para você ver o que nós vivemos muitas vezes hoje no mundo egoísta. Hoje nós vivemos, sim, não estou aqui falando um negócio para jogar para baixo, eu estou aqui para expor uma doença e a gente levar o remédio, que é a palavra de Deus. Amém, amado? É um mundo, sim, que cada um hoje pega o seu celular, cada um hoje pega o seu canto, cada um hoje come no horário, cada um hoje não tem mais valor muitas coisas que tiveram no passado. Sim, é por quê? Porque cada um quer resolver o seu problema. Agora olha só o que Jesus ensinou. Mateus 18, 23, coloca aí. Se não der tempo de sair desse tópico aqui, a gente vai ficar num tópico só. Porque como vamos querer um mundo melhor, se a gente estando bem, o resto que se vire. Mateus 18, 23. Olha o que diz: por isso o reino dos céus
é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Eu vou dar um assim: o Andrezão, eu estou devendo 1 milhão para ele. Aí ele vai me cobrar 1 milhão e fala: vou vender a Alessandro, vou vender o Daniel, vou vender a Paulinho, vou vender tudo para pagar a sua dívida. Eu falo: pelo amor de Deus, André, não faça isso comigo, tem misericórdia da minha vida. Aí ele fala: não, tudo bem, você não me deve mais nada, vai viver a sua vida, vai ser feliz. Eu saio ali, encontro com o Marcelão, me deve R$1.000. Na pandemia, ele desempregado, sem trabalhar: Marcelão, me dá seu relógio, me dá seu sapato, me dá um filho seu, me faz alguma coisa, você tem que me pagar. Só que aí, continua o texto. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Como que é fácil a gente querer o perdão de alguém, e muitas vezes como que é difícil você querer perdoar alguém. Sempre teve uma desculpa para não perdoar. Amado, eu vou dizer aqui para você, vou te ensinar um negócio, eu não ensinei, eu acho que eu não ensinei, porque é um negócio tão radical. Eu vou te ensinar uma coisa aqui: você não perdoa porque você tem um sentimento maravilhoso, você perdoa porque você é obediente. O sentimento maravilhoso vai acontecendo. O sentimento maravilhoso: eu não estou sentindo de te perdoar. Para com essa conversa. Fala assim: eu te perdoo em nome de Jesus, eu vou buscar a Deus agora para resolver meu problema. Perdão não tem a ver com sentimento, tem a ver com entendimento. Se você perdoa, mas eu não senti. Eu sei que você não sentiu, eu sei. Só que agora você vai lutar com aquilo ali. Agora você vai para Deus, fala: Senhor, meu coração está amargo, minha vida está amarga. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito ficar sentindo isso. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir perdoar, porque você vai ficar esperando um sentimento. E quando esse sentimento chegar, que pode chegar, você pode ter perdido muito tempo. Amado, o perdão é como uma fruta que você deu uma batidinha nela e ela fica pretinha. Se você for ali e pegar uma faca e tirar e jogar fora, você consegue comer 98% da fruta. Mas se ela deu uma batidinha ali e você larga, aquela batidinha, ela vai comendo, ela vai apodrecendo. Olha, amado, eu não tenho, já tive, mas eu não tenho dúvida que quanto antes eu perdoo, melhor é para mim. Porque senão eu apodreço. E você também apodrece. E se você ofendeu, quanto antes você pedir: pastor, mas a gente vai pedir o perdão e a pessoa não recebe. Pode acontecer sim. Pode acontecer sim. Você vai precisar esperar um pouco, talvez voltar, mas tem uma hora que ela pode não querer, é problema dela, é ela que vai apodrecer.
Amado, a gente é pastor, tem tanta gente que a gente fez coisas, os outros fez, mesmo que a gente não queira, que a pessoa não queira. Pode acontecer sim, lá na sua casa, pode acontecer sim. Agora, se você quer um mundo melhor, você vai ter que entender isso daqui. Porque eu estou assistindo uma série, e todo mundo que era bonzinho, para sobreviver, foi ficando mal. Foi mudando a natureza. Amado, a vida pode sim, para sobreviver, termos alguns embates. Mas se você quer um mundo melhor, não fique indiferente porque a sua vida está boa. Tem alguém aqui ou não? Outra coisa que eu aprendi com Neemias, vou continuar não, capítulo 2, versículo 1. Eu li até as portas do fogo. O rei disse: o que você gostaria de pedir? Está no versículo 3, coloca aí. O que você gostaria... 4. O que me diz? O que você gostaria de pedir? Então orei Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o Senhor, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Você quer um mundo melhor? Sim ou não? Precisamos aprender a lidar com autoridade. O mundo hoje tem dificuldade de lidar com autoridade. A palavra é essa. O mundo hoje tem dificuldade de lidar com autoridade. Principalmente essa geração mais nova. Que parece que agora a palavra autoridade se tornou a palavra mais absurda. Não. A liberação é que é absurda. A autoridade, Jesus falou: eu vos dou autoridade. Por que que Jesus falou: eu vos dou autoridade? Porque eu tenho autoridade. E quando aquele coronel general disse para ele: cura meu servo, ele falou: eu vou lá. Ele falou: não, porque eu conheço autoridade. Eu sei que basta eu dizer para o meu servo: vai, e ele vai. Basta eu dizer para o meu servo: vem, e ele vem. Então basta o Senhor liberar uma palavra para o meu servo, que ele será curado, porque eu reconheço a autoridade. Meus amados, a palavra autoridade hoje está à beira do autoritarismo. As pessoas não sabem o que é autoridade, o que é autoritarismo. A autoridade você exerce ela com amor pelo bem. O autoritarismo você exerce ele pelo mal, pelo domínio. Então meu filho, com a minha filha pode dizer assim: o meu pai tem autoridade. Mas se ele disser: meu pai é autoritário, eles não lerem dicionário. Amado, autoridade. Se você quer um mundo melhor, precisamos respeitar as autoridades. Olha o que está acontecendo no nosso país. Olha o que está acontecendo no nosso país. Não pode chamar o ministro do Supremo de bandido e de safado, mas pode dizer que morra o presidente. Pena que aquela facada não o matou. Hashtag vai coronavírus. Essa sociedade não quer um mundo melhor não, amigo. Porque nem o Lula, nem a Dilma, nem o Lula, nem a Dilma nós poderíamos citar uma coisa dessa. Poderia ser o pior momento. Tá com câncer, tomara que morra essa desgraça. Mas o que é isso? A autoridade agora? Escolas ensinando pais a não serem mais a autoridade que são. Filhos que não veem um pai mais como autoridade, como alguém, como um igual. Ovelhas que não veem o pastor mais como um diferente. Diante de Deus, do amor,
das regras, somos todos iguais. E a minha posição não é de autoridade porque eu estou 70 centímetros mais alto. É porque é a minha posição. Eu posso estar jogando basquete com o Marcelão, porque futebol não dá para jogar de 3 metros. Posso estar jogando basquete com o Marcelão, mas ali eu continuo sendo pastor. Ele não pode me dar um tranco e falar, aqui não tem pastor não. O quê? Nós não sabemos mais o que é autoridade. E nós precisamos resgatar esse tema. Por quê? Porque por um mundo melhor, precisamos respeitar as autoridades. Respeitar a autoridade não significa que você vai concordar com tudo, mas significa que você vai ter critério para até que ponto você pode discordar, até que ponto você pode fazer alguma coisa. Eu não concordo muito com o pastor. O nível que você concorda dá para a gente andar junto? Dá, glória a Deus, porque nem minha mulher é 100%, eu não concordo com ela 100%, ela não concorda comigo. Isso é autoridade. Neemias, o país dele arrebentado, o povo dele sofrendo. Se o Senhor me permitir, eu gostaria de ir lá, mesmo para fazer uma coisa boa. Mesmo para fazer uma coisa boa, a gente precisa respeitar as autoridades. Meu filho, minha filha, tu dirige. Eles não podem descer o elevador, entrar no carro e sair. Por quê? Porque o carro é meu, o carro é da minha esposa. Se a gente precisa sair, então eu tenho que falar, pai, você vai sair com o carro? Não vou não, filho. Eu estou saindo. Você volta que hora? 10 da noite. Não, eu vou ter que usar. Então tá, eu vou de Uber. Posso quebrar o galho e chamar no meu ali. Tá. Pode deixar. Mas é autoridade. E qual o problema? A Bíblia diz, um Deus que ama, disciplina, corrige. Por um mundo melhor, precisamos aprender autoridade. Quantas pessoas quebram aliança hoje de qualquer jeito? Lembra aquela época? Até funcionário crente chegava diante do juiz, porque eu vivi isso com a minha mulher, diante do juiz, cara crente, pessoa crente. Eu trabalhava até tarde. Trabalhava nada, era mentira. Orientado por um advogado bandido, para pegar R$500 a mais. Não, amado. Não. Neemias, ele entende que era submisso a um rei e que não poderia simplesmente porque eu vou resolver um problema e estou indo embora. Não. Não. Entender e respeitar o princípio da autoridade é lindo. Eu não tenho dúvidas que existem vitórias na minha vida porque eu respeitei a minha autoridade espiritual. Eu gravei uma série de 10 CDs. Uma série de 10 CDs. Lá atrás, estou falando em 2005. 10 CDs. Comprei equipamento, que negócio, tal. Aí cheguei para o meu pastor. Falei, pastor, eu não poderia lançar esses 10 CDs aqui no culto, para o senhor fazer uma oração? Deus já estava vivendo um tempo na minha vida assim, de me levar para um novo. Não estou falando isso aqui, até não tem nada, ele poderia ouvir que a gente já conversou sobre isso. Não tem problema nenhum, fui curado já, está tudo certo. Eu vi que foi um treinamento. Ele falou, eu vou pensar. No outro dia ele me ligou. Tudo bem, você vai apresentar seus CDs de mensagem no culto e eu vou orar por você. Falei, puxa, obrigado, pastor, que bênção, vou dar um kit desse para o senhor. Não, tudo bem. Eu não sei se ele foi mal orientado ou se Deus queria fazer alguma coisa, não me importa. O que me importa é que na quinta-feira eu recebo um telefonema, lembro o dia, lembro a hora, estava almoçando com a minha mulher e eu recebo um telefonema, pastor, oi pastor, Paulo, é o seguinte, estive orando, estive pensando, não vou apresentar nada seu não. Não vou apresentar nada seu. Minha mulher está aqui na frente. Eu falei, tudo bem. Tá bom, pastor. Eu desliguei, a lágrima, a lágrima escorreu com uma... Eu não falei isso para ninguém. Eu não reclamei isso com ninguém. Eu não cheguei na igreja e peguei 10 pessoas para dizer o que ele fez. Ficou eu e a minha mulher com essa situação. Você lembra disso? Eu e ela ficamos quietinhos, não vou reclamar não. Ele é o pastor, eu não sei.
Agora qualquer coisinha, não pode pegar uma cadeira e pôr ali não. O cara já fica todo desregulado, todo descompensado, se sente humilhado. Não, meu amado, não. Números 27:18 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar, e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ô Moisés, você manda aqui, mas deixa eu te dizer, agora o Marcelão vai cuidar de um setor da igreja, e eu quero que você, diante de todos aqui, coloque parte da sua autoridade sobre ele, porque ele vai cuidar dessa área aqui. Tá bom? Sim, senhor. Aí o Marcelão chega, e aí um ou outro, mas eu acho que deveria ser a esposa dele, eu acho que deveria ser. Não respeita a autoridade. Uma pessoa falou assim: pastor, mas o senhor quer tudo do seu jeito, agora fresco, o senhor quer tudo do seu jeito. Eu falei: peraí, amigo, pega o meu sapato aqui, anda o que eu andei, e faz do teu jeito. Não é o desejo de ser jeito, é a insubmissão. É claro que a gente pega ideias, não estou falando isso, mas eu estou dizendo, se você quer um mundo melhor, aprenda a respeitar as autoridades. Eu posso ouvir um amém ou não? E para terminar aqui, por causa do tempo, versículo 11, diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montando. Às vezes você vai ter que fazer coisas sozinha, por um tempo, para ver se você, para Deus ver se você realmente quer um mundo melhor. Porque tem coisas na minha vida que eu esperei muita gente vir comigo, e não vieram, e eu parei. E tem coisas que eu vi, que se eu esperasse o outro vir, ele não viria. Teve uma época que eu fazia excursão, quem é das antigas aqui sabe, eu fazia excursão para levar para evento. Era 10, era 20, isso aí, não, vamos. Quando eu vi aquilo dali, que eu entendia que estava sendo bom para eles, estava se tornando cansativo, estava se tornando fardo. Eu falei: não, eu não posso deixar de ir porque ninguém quer ir. Eu preciso continuar a caminhada. Amado, tem hora na vida da gente que se você não aprender a andar sozinho, você não chega em lugar nenhum. Eu vou repetir. Se você quer um mundo melhor, talvez existam causas que você vai chegar para os seus amigos e dizer: vamos lutar contra esta causa? Não sei, não é, mas queima no seu espírito você lutar contra essa causa. Pode ter certeza. O Neemias, ele começou sozinho, mas a Bíblia diz que Deus levantou pessoas, ao ponto de, numa mão tinha uma enxada, tinha uma colher de pedreiro, e na outra uma espada. Meu amado, quando Deus levanta pessoas para você, Ele não coloca uma pessoa só com colher de pedreiro ou só com espada, porque tem gente que só quer lutar, só quer o triunfo da vitória. Tem gente que só quer trabalhar, só quer servir, não quer se envolver com batalha. Esses aí não vai servir. Deus vai colocar pessoas do seu lado que colocam uma colher de pedreiro. Se for para levantar o muro, a gente levanta o muro. Mas se vier inimigo, a gente também tem a espada. Você pode ter certeza. Por um mundo melhor, tem um período da sua vida, não é só para começar não. Às vezes para continuar você fica um período sozinho. Existem causas que o Espírito Santo me revelou, porque já estava dentro, que talvez alguns podem deixar para que outros possam agregar, mas eu tenho que continuar.
Diga comigo, posição, geografia. Não, mais forte. Posição, geografia e pessoas. Mais uma vez. Posição, geografia e pessoas. Se você estiver vinculado a essas três coisas, dificilmente você vai ser uma pessoa que vai realizar algo por um mundo melhor. Pastor, mas então tem que chutar o pau da barraca? Não. Se chegar num momento da tua vida que você precisar mudar de posição, você vai mudar. Se tiver que mudar de geografia, você vai mudar. Se tiver que trocar de pessoas, você vai trocar. Se você não entender essa tríade aqui, ó, os projetos de Deus serão amputados na sua vida. Não é porque Deus é mau. É porque nem todo tempo você tem todas as respostas. Ele tem, em todo tempo, todas as respostas. Seria muito bom que o primeiro ano da nossa igreja, todo mundo lá em Cruzeiro estivesse conosco. Não estão. Seria muito bom que todos que começaram, não estão. Não tem ninguém errado. Mas se você quer um mundo melhor, você vai ter que aprender a lidar com isso. Tem hora na vida da gente que se você se agarrar à posição, se você se agarrar a pessoas, se você se agarrar à geografia, você trava ali. Eu posso dizer isso. Deus me mudou de posição. Me tira de uma igrejona, no sentido estrutura e gente, e coloca para começar uma nova igreja. Me tira da geografia, de um lugar que nunca pensei que iria sair, e me troca de pessoas. As que eu comecei, ficaram na igreja, foram para outro lugar. Quem comecei aqui, alguns saíram, alguns chegaram. E se você não entender isso, quando alguma dessas três coisas se move, você para pensando que está dando errado. Abraão, ele fez, por isso que eu gosto muito da história de Abraão. Porque ele também mexeu, Deus mexeu nessas três áreas. Você vai sair da casa dos seus pais. Parente, vai trocar. Aqui você é o famoso Abraão. Você vai para uma terra, irmão, que ninguém nem sabe quem você é, ainda vão querer pegar sua esposa ainda. Você é simplesmente um peregrino em terras estranhas. Você não tem mais aquela posição. E você vai sair da terra dos seus pais. Para que terra, então? Que eu te mostrarei. Um mundo melhor vai exigir de nós não nos apegarmos a pessoas, não nos apegarmos à posição e não nos apegarmos à geografia. Eu queria muito que meus filhos ficassem para sempre comigo, mas eu sei que não é assim. Eles vão mudar de pessoas, eles vão mudar de geografia e eles vão mudar de posição. Faz parte. Você quer mudar o mundo? Sim ou não? Agora já pegou só uns dois que quer, né? Mas é. Por um mundo melhor, Deus vai exigir tudo de você. Pastor, mas eu sou uma dona de casa. Lá você é influente. Pastor, trabalho na sacolinha do supermercado. Lá você é uma pessoa influente. Lá você pode ter um mundo melhor. Porque o mundo melhor não tem a ver com a África. O mundo melhor não tem a ver com a Europa, nem com os Estados Unidos. O mundo melhor tem a ver no seu contexto. Se você mudar o seu mundo, se eu mudar o meu mundo, o meu contexto, quando a gente for se encontrando, porque você mudou, outros mudaram do seu lado, porque eu mudei, outros mudaram do meu lado, e aquilo foi se propagando. Por isso é muito perigoso a influência. Porque você pode ser influenciado para as coisas boas, com a mesma intensidade que você pode ser influenciado para as coisas más. Não estou falando para você sair daqui, vou chutar minha geografia, vou chutar minha posição, vou chutar a gente. Não. Estou dizendo que quando Deus fizer isso, porque Ele faz, não tenha medo. Muitas pessoas, olha, se alguém disser para mim
que eu tenho um grande potencial, eu vou ficar meio frustrado. Vou repetir, se alguém disser para mim, Paulo, você tem um grande potencial, eu vou ficar meio frustrado. Se alguém dizer para mim assim, você tem potencial, eu também vou ficar um pouco frustrado. Mas se disser para você que tem 20 anos de idade, você tem um grande potencial, cuidado, porque você pode só ficar no grande potencial, grande potencial, grande potencial. Tem coisas que podem começar com 50 anos, mas já está na hora da igreja do Senhor Jesus gastar o potencial. Tem alguém aqui para dar um amém? Tem alguém aqui para dar um amém? Não é para você entrar em crise, mas é para você colocar esse potencial para fora. Somos bons para conversar com os outros, somos bons para fazer tanta coisa, mas Jesus, volta a repetir, não morreu na cruz para você ter seus sonhos realizados, foi para que o sonho dele se realize. E aí com o sonho dele, ele coloca uns em você, por isso você tem vontade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Número 1, não se esqueça, não é porque você está bem, que você está isento de resolver crises. Número 2, respeite a autoridade. Número 3, se for preciso, não é solidão, mas se for preciso um período solitário, fique tranquilo, porque eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Você pode dar um aplauso a Jesus, ficar de pé? Você que está aí na internet, vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Quem sabe tem alguma coisa aí na sua vida aí. Você está aqui dentro, você está aí na internet, você está ouvindo depois, assistindo depois. Deus te chamou por um mundo melhor. Você não foi só salvo para ter seu nome escrito no livro da vida. Você foi salvo para cumprir um chamado de Deus. Eu posso ouvir um amém? Abre as suas mãos aí, abre. Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós não vamos nunca mais voltar ao normal. Nós vamos agora entrar no sobrenatural do Senhor. Declaramos no nome de Jesus, há um poder transformador em nós, há um poder realizador em nós, há ideias dentro de nós que só o Senhor sabe, e nós te pedimos que o Senhor manifeste em nossas vidas, que o Senhor abra a nossa boca, que nós sejamos instrumentos do Senhor em meio ao caos, para profetizar vida. Eu profetizo, o segundo semestre será o melhor segundo semestre dos últimos 30 anos. Eu profetizo, nossa igreja vai crescer o segundo semestre, como não cresceu nos últimos 7 anos. Eu profetizo, vamos realizar coisas que nem pensamos em realizar esse ano. Eu profetizo, nós iremos ter pessoas engajadas nos nossos projetos como nunca tivemos. Eu profetizo, pessoas serão startadas a realizarem coisas grandiosas para a glória de Deus, porque nós, como filhos do Senhor, estamos aqui por um mundo melhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Ele o mais forte que você puder.